Olá, eu sou a Ana e hoje vou falar sobre o livro E Deus Criou a Mulher, Mulheres e Teologia. É da editora Nova Delphi, de 2011. É este livro que eu tenho aqui. Este livro teve a coordenação de Anselmo Borges e Isabel Caldeira. Estão aqui umas pequeníssimas notas biográficas e então eu vou ler só para situar um pouco. Isabel Caldeira, professora associada da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e investigadora do Centro de Estudos Sociais da mesma universidade. Docente dos programas de estudos feministas e de estudos americanos. Anselmo Borges, padre da Sociedade Missionária da Boa Nova, professor de Filosofia na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, regendo nomeadamente as cadeiras de Antropologia Filosófica, Filosofia da Religião e Ética e orientando um seminário sobre Mulheres e Religiões no mestrado e doutoramento em estudos feministas. É colunista do Diário de Notícias sobre temas religiosos. Eu já vi alguns vídeos no YouTube deste padre, Anselmo Borges. Posso dizer que gosto muito da abordagem dele à questão da mulher na religião católica, neste caso, porque ele é católico. E posso dizer que é um padre feminista. A acessão do termo, para mim, feminismo, é de igualdade. Igualdade entre homens e mulheres. Não é trocar uma supremacia por outra. Ok? Só para esclarecer. Este livro vem de um interesse muito grande que eu pessoalmente tenho pela religião, sobretudo pela religião cristã. Eu peço desculpa, vocês vão ouvir de vez em quando barulho, é o gato que está aqui feito totó a tentar caçar uma mosca. Pronto, só para saber. E ainda por cima, ele está com dificuldades porque está com um cone. Ele foi castrado ontem e então anda aqui feito maluco a tentar brincar na mesma, pronto, mas tem que ficar com o cone até domingo e entretanto continua a tentar fazer as brincadeiras dele. E faz mais estardalhaço do que é costume. Bom, queria falar só um bocadinho do porquê desta temática. Pronto, estava a dizer então que a mim interessa muito a questão da religião cristã, mais cristã do que depois se é católica, se é anglicana, se é protestante, portanto tenho muito interesse na religião cristã. Eu sou cristã, considero-me cristã, acredito em Deus, acredito num Deus que nos rege a todos e depois nós humanos, numa tentativa de tornar um pouco mais concreto aquilo que é abstrato, criámos várias religiões diferentes. Não falo só da cristã, mas falo de outras também, o budismo, o islamismo, o judaísmo, etc. Tenho uma visão, se calhar, um pouco diferente, no sentido em que eu não acredito muito que qualquer uma destas visões, ou a minha, esteja correta. Não é isso que me interessa. Acredito em Jesus Cristo e pronto, e a partir daí, não, para mim é pouco relevante quem é que está correto, quem é que não está correto. Acho que temos todos que seguir a nossa vida o melhor que podemos, e em comunidade sempre, e tentando nos ajudar uns aos outros, etc. Não prejudicar, não é? E então, nesse sentido, também não acredito em fanatismos, obviamente, e muito menos em usar a violência em nome de qualquer religião. Não, nem pensar, não acredito em nada disso. Acho que vai completamente contra os ensinamentos de Jesus Cristo. Digam o que disserem, acho que não joga a bota com a perdigota, nesse caso. Enfim. Isto só para explicar que, apesar de eu achar que este tipo de livros que eu vos vou apresentando aqui podem ser lidos por não crentes, quer dizer, nada implica que uma pessoa leia sobre religião tenha de ser religiosa, não acho nada, não acho que quem leia a Bíblia tenha que ser cristão, católico, nem pensar. Acho que, uma vez que temos tantos séculos sob uma religião, neste caso católica, cá em Portugal, sobretudo, vamos lá, acho muito interessante saber os costumes esses que depois nos moldaram um pouco e a forma como nós vivemos ainda hoje em dia, como as famílias se constituem, o papel da mulher, o papel do homem, enfim, são coisas que eu acho que ainda estão muito entranhadas na nossa sociedade e então acho que nesse sentido tem toda a lógica ler sobre isso. Portanto, não acho que seja necessário ser-se crente para se ler sobre isto, mas quero explicar que eu sou, portanto, a forma como eu vou apresentar este livro se calhar será um bocadinho mais atender para esse lado, mas acho que não. Pronto, acho justo que vocês saibam, que é para depois tirarem e fazerem os vossos descontos, não é? Se não forem crentes, saberem que eu não estou a ser totalmente imparcial quando falo sobre este assunto. Pronto, isto é tipo o disclaimer. Então, agora, passando para o livro, que está aqui, eu vou começar pela introdução. Tem aqui uma outra ideia assinalada que eu achei que devia partilhar convosco. A introdução foi escrita por Anselmo Borges e por Isabel Caldeira, portanto, os coordenadores. Isto são textos que saíram de um colóquio apresentado na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, que se chamava Mulheres e Teologia, e, portanto, isto estão de ter sido as várias docentes, professoras, investigadoras que foram lá apresentar
estes textos e foram aqui reunidos alguns deles, acho que não estão cá todos, foram reunidos aqui alguns dos textos que foram apresentados nesse colóquio. Nesta introdução, que eu deduzo que tenha sido, peço desculpa, que há de ter sido coordenado por Anselmo Borges e por Isabel Caldeira. Ok, vá. Então, nesta introdução escrita aqui pelos dois, então diz aqui: o ensino do religioso não é um ensino religioso. Ou seja, é preciso passar de uma laicidade de incompetência, ou seja, a religião não nos diria respeito, a uma laicidade de inteligência. É nosso dever compreendê-la. Portanto, isto naquele sentido de, ao compreendermos as religiões, neste caso, no nosso caso português, se calhar mais a católica, vamos nos entender a nós melhor também. A nós e à sociedade e à forma como está estruturada. E depois aqui mais em baixo diz assim: desta vez falou-se apenas do catolicismo e a partir do catolicismo, com a consciência de que o debate terá de abrir-se no futuro a outras religiões e outras formas de espiritualidade. Contudo, como disse na sessão de abertura Adriana Bebiano, coordenadora executiva do Programa de Estudos Feministas, uma vez que a nossa cultura é maioritariamente católica, temos o dever de começar pela autointerrogação. Pronto. E depois aqui mais à frente eu também assinalei uma citação de Laura Santos, que tem aqui um texto neste livro também, da Universidade do Minho, que, escrevendo sobre teologia e sofrimento, centra-se no mito de Adão e Eva. Jesus não se lhe referiu. A sua importância veio pelos escritos de São Paulo e através da doutrina do pecado original. Transformou-se, aqui abre aspas, uma narrativa mítico-simbólica num fato histórico, com todas as consequências negativas daí advindas, sobretudo para as mulheres. Portanto, o facto do mito de Adão e Eva ter sido pouco... A forma como se interpretou, como se escolheu interpretar, não é? Como sendo a mulher enganadora e associar-se um bocado até a mulher à cobra, como se nós fôssemos umas cobras, enfim, que não nos serviu em nada e que nos transformou quase numa espécie de culpadas do pecado original. Isto fala-se aqui muito mais aprofundadamente no livro e penso que terá sido aqui no texto da Laura Santos. Sim, acho que sim. Porque há alguns temas que se vão repetindo. Portanto, elas focam-se num tema específico, que dá título ao seu ensaio, mas depois há assim alguns temas que às vezes são repetidos aqui e ali, de forma mais ou menos proeminente. Eu já li este livro há algum tempo, peço desculpa, mas eu tenho essa ideia, fiquei com essa ideia. No livro depois também encontram notas biográficas de cada uma das autoras dos textos. Há algumas características que os unem, como eu estava a dizer. Então, uma das características é que são feitas muitas citações de autores e autoras de que eu nunca tinha ouvido falar. Então, acho que isso tem um lado positivo, que é o facto de passarmos a conhecer essas autoras e esses autores e podermos investigar mais e aprofundar mais o estudo. Mas depois tem um lado negativo, que é o distrair um bocado da leitura do texto, não é? Porque depois distraio-me, de quem é esta pessoa? Mas o que é que foi isto? E escreveu este livro e... Então distrai um bocado. Bolas, isto está muito... Caramba, o que é que se passa? Sim? Sim, amor. Então vá, amor, beijinho, obrigada. Ok, o gato está a crescer e nós precisamos de lhe comprar uma caixa e tal. Desculpem lá, isto... Desde a máquina a tocar... Caos total. Meu Deus, o que é que eu estava... Lá está. O que é que eu estava a dizer? Então, eu agora não sei bem onde é que fiquei. Estava a dizer que se citam outras escritoras e escritores também, sobretudo teólogas feministas, mas outros escritores também são aqui citados em vários dos ensaios. Eu acho que tem esse lado positivo de investigação e de podermos aprofundar o estudo. E depois tem um lado menos positivo, vamos lá, também é um bocado forte chamar de negativo, mas é menos positivo de distrair um bocado da leitura e... isto são textos muito académicos e é natural que, se experimentarem ler o livro, que eu acho que vale a pena ler, para quem tem um interesse nesta temática, pode-se tornar um pouco frustrante. Para mim foi um bocado frustrante por vezes, porque eu sentia-me um bocado parvinha, estava a ler e não estava a perceber bem o que é que estava a ler. Eu acho que as coisas que se retiram destes textos ultrapassam completamente esse sentimento de frustração. O que eu fazia era ler, se calhar, pouco de cada vez, ou seja, lia meia hora normalmente, dava para entrar no texto, retirar algumas coisas, tirar alguns apontamentos, retirar algumas ideias. Surgem aqui muitas ideias originais em que eu ainda não tinha pensado, portanto eu acho que isso é muito positivo.
mas sim, pode se tornar um pouco frustrante para quem não tem o hábito de ler textos tão académicos. Eu acho que vale a pena insistir na mesma. Depois isso tem a ver com o sentimento, com o feitio de cada um. Eu, por exemplo, sou um bocado impaciente, então eu lia só meia hora para não ficar muito frustrada por não estar a perceber muito bem aquilo que estava a ler. Então tentava perceber bem, o pouco que lia de cada vez, tentava perceber o melhor possível. Se percebi tudo o que está aqui, não. Mas acho que aquilo que eu retirei ultrapassa em grande medida aquilo que eu não retirei, que eu não consegui perceber. E acho que depois é daqueles textos que não faz mal se a gente voltar a ler, daqui a uns tempos repescar aqui algumas ideias do livro, voltar a ler um ou outro ensaio que tenha achado mais complicado. É claro que nem todos temos tempo para isso, mas eu acho que quando temos muito interesse em matemática, não é? Podemos fazer isso, quer dizer, não é tenho que ler isto de uma vez e ficar tudo apreendido logo à primeira. Não tem mal nenhum. Não é uma temática com a qual eu esteja muito confortável. Eu vou lendo várias coisas e tenho muito interesse, mas não sou uma académica. Portanto, aquilo que eu sei é muito limitado, está muito limitado à minha investigação pessoal. Eu não tenho um orientador, não tenho uma mestre ou uma orientadora ou orientador, enfim. Então estou a fazer um bocado à minha maneira, que talvez não seja até a mais eficiente, mas seja como for. Eu gostei muito de ler o livro, enfim, parece que já estou a chegar ao fim. Gostei muito de ler e acho que vale a pena, e isto serve para qualquer tipo de livro que seja assim um bocadinho mais complexo, um livro mais filosófico, de ensaios e tal. Eu acho que se tu fizeres o esforço, se uma pessoa fizer o esforço, consegue sempre retirar qualquer coisa, então acho que é positivo. Ok, outra ideia que eu acho que perpassa todos os textos aqui deste livro é que elas esforçam-se muito, estas escritoras, por tornar algo que é bastante invisível, que não se fala. Há uma destas escritoras que até fala do facto de muitas mulheres que estudam teologia nas faculdades não explorarem esta temática da mulher na religião. Porque é que ela não aparece mais? Porque é que o que aparece muitas vezes até é mau, tem uma conotação negativa, enfim. E fala sobre isso. Portanto, acho que tem esse lado muito positivo de falar sobre temas que não são muito falados de uma maneira geral na religião. É sempre aquela história do há coisas mais importantes. Não há coisas mais importantes, mas esta também é muito importante. Portanto, não são mais importantes, são todas importantes. E eu acho que a mulher, nós constituindo metade da humanidade, acho que temos todo o direito de colocar todas estas questões. Pronto. Ok. Eu sei que há uns tempos eu contactei uma pessoa, eu não quero dizer quem é, porque também é um bocado chato, mas de uma igreja não católica, porque tinha lido já bastantes textos dele e continuo a gostar de os ler, e tinha ouvido alguns sermões, porque eles têm alguma presença na internet, e gosto muito, achei muito interessante, e escrevi-lhe um texto, um e-mail, a dizer que tinha algum interesse em assistir a um desses cultos, mas que estava com alguns problemas, porque depois eu questiono muito e não está-me tudo como garantido, não. Estava-lhe a perguntar basicamente se seria merecedora de ir a um desses cultos. Vamos lá, se tinha logo que ir. Acho que fui um bocadinho ingênua nessa mensagem, agora que penso nisso, mas enfim, enviei e falei lá no texto, a meio, falei lá da questão da mulher, porque a mim também me preocupa isso. Eu não percebo porque é que as mulheres não podem ser sacerdotes, padres, bispos, não percebo porquê. Como mulher não entendo essa parte. E a resposta dele ele foi muito simpático, mas depois respondeu-me a dada altura que em vez de me centrar nessa questão, que me devia centrar nesta e naquela questão. Mas eu é que sei em que questão é que eu me quero centrar. Essa questão para mim é importante. E é importante porquê? Porque eu sou mulher. É claro que se eu fosse um homem, provavelmente também... pronto, isso não é muito importante. Claro, porque não me tocaria a mim pessoalmente, mas toca-me pessoalmente. Porque... a mim o que me está a dizer é que eu não sou merecedora de prosseguir estudos se eu quisesse enveredar por esse caminho, que não tenho esse interesse, pelo menos por enquanto. Mas que se eu quisesse enveredar, que depois, a partir de um certo ponto, o caminho ser-me vedado só por ser mulher. Por ser mulher, pelo meu sexo. E isso, desculpem, mas isso eu não entendo. E há de ter a ver também com a forma como eu fui educada. Ainda bem que eu fui educada assim. O meu pai realmente, nesse aspecto, é muito atípico. E a minha mãe também, pronto. Porque às vezes nós somos as nossas piores inimigas nesse aspecto. Mas não quer dizer que eu não tenha preconceitos e tal. E depois, volta e meia, percebo também que também os tenho. E claro que sim. Mas, enfim, isto tudo para dizer que estas questões são importantes. E não me venham dizer que não são. Para mim, são. Pronto. Estou a ficar assim entusiasmada, vá.
Então, isto tudo para dizer que torna visível um tema que não é assim tão visível e que não é assim tão falado na religião. Pronto. Cada texto é muito rico, tem imensas ideias, assim, o livro é pequenino, mas isto é muito denso. E então eu queria dar um bocadinho de cada texto, tenho algum medo de vos maçar, mas vou tentar ser muito concisa, até porque já me estiquei imenso nesta espécie de introdução. O texto 1 chama-se Teologia e Feminismo e é de Fernanda Henriques. Depois vocês têm as biografias cá no fundo e têm assim, muito rapidamente, diz aqui Universidade de Évora, Departamento de Filosofia, pronto, tem assim uma nota muito, muito rápida, mas depois a biografia é um bocadinho mais extensa, está no final. Eu vou aqui socorrer-me dos apontamentos, desculpem lá de vez em quando vou olhar para baixo. E então ela fala, tem aqui várias ideias muito interessantes. Desculpem, eu vou repetir a palavra interessante. Eu sei que a palavra interessante é muito usada e então parece que lhe tira um bocado o significado, mas para mim interessante quer mesmo dizer que me interessou, que me prendeu, que eu fiquei tipo, ok, esta ideia é original. Estão-me a faltar os adjetivos, desculpem. Eu sublinhei aqui algumas frases, tem aqui uma citação de um livro de Teresa Toldi que diz: subalternizaram, a dada altura, portanto eu estou a citar e é uma parte de uma frase, subalternizaram a mulher em nome de uma compreensão de Deus influenciada pelos modelos sociais de tipo patriarcal. Portanto, deixaram que, e ela repete esta ideia aqui neste texto, portanto, deixámos que a forma como decidimos organizar a sociedade servisse para organizarmos a religião também. Portanto, a mulher estando sempre num lugar subalterno. Depois aqui mais à frente, era Fernanda Henriques que falava então da questão do tema ser pouco abordado academicamente, mesmo por mulheres que supostamente, ou que seria expectável que tivessem mais interesse por essa parte da temática. E então, pronto, ela diz aqui, às vezes parece-me até com um tom assim um bocadinho de desilusão, enfim, que as mulheres não explorem mais esse tema, não é? O tema da mulher na religião, do papel da mulher na religião. A dada altura diz aqui: aquilo que tem de se traduzir em objeto de interrogação é o silêncio e a invisibilidade do tema, não apenas do ponto de vista institucional, como também, diria eu, de um determinado nível de consciencialização em termos de mentalidade religiosa global, que, como dizia o texto anterior, que eu não li, não encontra sentido sequer na análise da questão. Portanto, diz aqui, basicamente, que porque é que o tema não é mais abordado. Portanto, ela está a pegar na interrogação e dizer que a interrogação tem que ser motivo de estudo. A própria interrogação do porquê que não é mais estudado por mulheres, ou, enfim, seria mais expectável que fosse estudado por mulheres do que por homens, naturalmente, acho isso natural, enfim, tem a ver com a condição feminina, mas da mesma forma que eu acho que existe uma condição masculina, não é que para os homens seja tudo mas a verdade é que estão em uma posição mais confortável, mais poder, não é? Aliás, normalmente pensa-se no homem como naturalmente competente e na mulher como naturalmente incompetente. Será que ela serve? Mas o homem, em princípio, será competente. Enfim, já me estou aqui a perder, desculpem lá. Aqui na página 19, ela diz a dada altura que devia ser possível o desenvolvimento de uma efetiva igualdade entre as duas formas humanas de se ser pessoa. E eu gostei muito desta frase, o ser-se pessoa, porque é isso, no fundo, não é? Em que eu acredito. Eu acho que nós somos pessoas primeiro. E depois, sim, temos um género, isso acontece em qualquer espécie, mas acima de tudo somos pessoas, sobretudo a nossa espécie, que é uma espécie supostamente racional, não é? Envolve outras coisas, envolve uma parte emocional mais desenvolvida e de raciocínio, de controlo. Depois vou passar já para o texto 2, que foi o texto que eu achei mais acessível de todos, e gostei muito do texto, que é da Maria Julieta Mendes Dias, religiosa do Sagrado Coração de Maria, da Universidade Lusófona em Lisboa, pronto, biografia no final, e chama-se As Mulheres no Novo Testamento. Pronto, ela fala aqui de muita coisa, falou de um episódio que a mim me tocou mais particularmente, que é quando Jesus vai visitar Marta e Maria, a casa delas, não é? Do seu irmão Lázaro. Era a casa delas ou do irmão Lázaro? Agora não tenho a certeza. Que é um episódio que acho que só aparece no Evangelho segundo São Lucas. E a dada altura há um quadro sobre este episódio especificamente no Museu Nacional de Dom Vasco, aqui em Viseu, e eu achei piada porque eu tive que falar nele há uns tempos. Pronto. E nunca tinha pensado no quadro dessa forma.
E então a Marta está muito afadigada, de um lado para o outro, a preparar o almoço, e Jesus está a contar uma série de histórias, está a conversar com a Maria, sentada no chão, assim com a mão apoiada no queixo, isto é o que aparece no quadro, em jeito de contemplação a ouvir Jesus Cristo. E a Marta chateia-se, de género, então, amiga, eu tenho tratado do almoço, podias-me vir ajudar já. Agora, o lugar da mulher não é aí a ouvir Jesus Cristo, que em si, e aqui Maria Júlia também nos dias fala disso, portanto, essa posição de sentada no chão a ouvir era a posição de um discípulo. Não é? E então Maria está nessa posição. E Jesus, a da altura, diz, eu tenho que ler aqui, quando Marta repreende Maria, Jesus diz-lhe: Marta, Marta, andas inquieta e perturbada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria compreendeu isso. Aqui, Maria compreendeu isso, não faz parte do Evangelho. E isso não lhe será tirado. Ou seja, diz aqui, de facto, Maria está sentada aos pés de Jesus a ouvir a palavra, enquanto Marta se indigna, porque a sua irmã se colocou no lugar próprio do homem e não se importava com as tarefas próprias da mulher. E então Jesus aqui chama a atenção não a Maria, que está a ouvi-lo, mas a Marta, a dizer, oh amiga, tem calma, Maria está a fazer aquilo que ela escolheu ouvir-me e está a fazer o que é mais agradável, quase como que a dizer, porque é que não te sentas aqui já agora a ouvir-me também. Pronto, enfim, isto já estou eu aqui a extrapolar, mas achei muito interessante pegar neste episódio deste ponto de vista. Por acaso, eu estou a fazer aqui uma alergia, pai, não sei bem porquê. Enfim, depois tem aqui Teologia e Sofrimento, a narrativa de Adão e Eva como fonte de sofrimento das mulheres, e o tal texto de Laura Ferreira dos Santos, portanto, que pega no mito de Adão e Eva como fonte de estudo sobre a situação das mulheres agora, atualmente, não é? E pega também num livro escrito, acho que isto é um livro, escrito por Paul Ricoeur, que se chamava La Symbolique du Mal, ou que se chamava, ou que se chama, eu suponho que ainda se possa arranjar. E fala muito sobre este texto, portanto faz uma análise sobre o texto também, até certo ponto. Portanto, ela aqui está a comentar uma frase que Paul Ricoeur foi tirar de Hamlet, de Shakespeare, que diz Frailty, thy name is a woman. Portanto, frailty não sei se posso traduzir como fragilidade, o teu nome é mulher. Pronto. Porquê? Porque é que Hamlet diz isto? Porque a mãe dele, não é? Pouquíssimo tempo depois do pai do Hamlet morrer, desposou o irmão do pai. Mas é engraçado que ele diga isso, e isto ela fala disso aqui, portanto não sou eu que estou a dizer, é ela que fala nisso. É engraçado que ele diga isso da mulher que passado pouco tempo se casa com o irmão do pai, não é? Mas não diga isso do irmão do pai, que também passado tão pouco tempo do irmão dele morrer, que até se pode dizer que há uma ligação ainda mais extensa, pelo menos no tempo, se casa com a mulher dele. Enfim, parece-me que se há fragilidade não será só do lado da mulher. E eu achei essa ideia também muito, muito interessante. Então fala de como a leitura do mito de Adão e Eva nos prejudicou a nós e marcou um bocado a nossa imagem, não é? ao longo do tempo. Há aqui fala aqui de uma tradição judaica que diz assim: de acordo com algumas tradições judaicas ortodoxas, portanto não são todas, as mulheres num funeral deviam caminhar sempre à frente do caixão para que assim ficasse bem visível que tinha sido uma mulher a atrair a morte ao mundo. Que isto parece-me, para além de muito humilhante, parece-me cruel e completamente despropositado. Não é? Mas isto, eu acho que é daquelas coisas que já são as leis do homem, não é? Que depois começam a interferir em coisas que o transcendem. E depois o homem organiza a religião, ou organizou a religião, de forma a satisfazê-lo a ele. Não é? A ele como género, não como pessoa. Ele como género masculino. E então pôs-nos ao serviço dele também nesse campo. Depois aqui, o penúltimo texto chama-se Teologia e Ética e é de Teresa Martinho Toldi. Achei este texto muito complicado, eu até escrevi aqui, achei o texto muito complicado, porque é verdade, achei. Ela fala aqui do bem na teologia e do bem na ética, portanto, a ética ser o lado secular e a teologia, obviamente, o lado religioso. Há aqui uma ideia que ela repete várias vezes, que é a capacidade que nós temos de nos colocar no lugar do outro. O outro, se nós conseguimos colocar-nos no lugar do outro sendo ele abstrato,
não é? Se for concreto, se for alguém que está perto de mim e que precisa da minha ajuda, se eu me consigo colocar no lugar dele, ou alguém abstrato tipo o povo, não é? A comunidade em geral, se nós conseguimos colocar-nos nesse lugar. Foi isto que eu retirei deste texto. Vocês desculpem, mas isto eu achei complicado. Mas tem outras ideias, não tem só esta, mas foi esta que me chamou mais a atenção e eu achei muito interessante, porque é verdade, tu podes dizer que tu consegues colocar no lugar do outro, mas não consegues. Eu acho que nós fazemos o melhor que podemos e tentamos ser sensíveis, às vezes quando uma pessoa vem com um problema, mas quando são coisas pelas quais nós nunca passamos e pelas quais não estamos a passar, eu acho que o nível de empatia só vai até um certo ponto. E eu acho isso compreensível, não acho isso mal. Agora, até porque se nós estivermos nesse sofrimento extremo em que a outra pessoa está, não a vamos conseguir ajudar como deve ser também, não é? Mas há ali um equilíbrio que eu acho que é preciso que a outra pessoa também sinta que nós entendemos. E pronto, isto já sou eu aqui a extravasar. Mas ela aqui fala de muita coisa e entre essas coisas fala desta também. E por último, o texto de Isabel Alegro de Magalhães, que se chama Dizer o Indizível, o saber feminino de o não saber. Também achei este texto muito complicado. Ela fala de como se foi apagando a mulher dos textos religiosos. Depois tem aqui assim uma ideia que se repete várias vezes. A ideia de que Deus nos transcende. Isto porque aquilo que eu entendi daquilo que ela queria dizer é que nós estamos sempre a tentar tornar, eu acho que já falei nisso aqui, estamos sempre a tentar tornar concreto, criar um conjunto de regras de algo que nos transcende. Não é? Porque Deus transcende-nos completamente. E Jesus era muito mais inclusivo do que muitas destas religiões que existem, não é? Cristãs. Então, esta ideia de que Deus nos transcende aparece aqui na página 92, ela escreve: apesar de todas as revelações, permanecerá mistério absoluto para a humanidade, portanto, o divino. Tal consciência da impossibilidade de acesso pleno a Deus existiu quase desde sempre. Pois é uma ideia que se repete aqui na página 104. Por todas as religiões é partilhada essa noção da impossibilidade de se conhecer Deus plenamente, apesar da tentação de tomar uma revelação, sobretudo a de Cristo, como uma certeza a permitir dizer Deus. Ela pôs dizer Deus entre aspas. E depois ainda na página 108, ainda dentro desta ideia, ora, a grande viragem religiosa que faz falta estaria em parte nesse novo entendimento da religiosidade próxima da, entre aspas, experiência de Deus enquanto o não experimentável. E eu acho, ela repete assim às vezes estas ideias que eu acho muito pertinentes. E depois ela fala também aqui numa espécie de religião do futuro, quase como se as religiões se reunissem numa só religião. Uma espécie de mistura de tradições religiosas. E então tem aqui umas citações, mas estão em inglês. E são de Hammarskjöld, de 1972, não sei quem é. E então diz aqui na página 116: God does not die on the day we cease to believe. E The lovers of God have no religion, but God alone. Pronto, e eu gostei muito destas. Eu posso traduzir, para quem não percebe muito inglês. Portanto, aqui diz, no primeiro que eu li, Deus não deixa de existir no dia em que nós deixamos de acreditar. Aliás, ele aqui até diz, does not die. Portanto, Deus não morre no dia em que nós deixamos de acreditar. E depois aqui em baixo diz, quem ama a Deus não tem religião, mas tem Deus. E eu achei isto muito bonito, estas citações. E depois acaba por concluir, aqui no final deste texto, e eu vou ler só o último parágrafo, é muito pequenino: regressar à luminosidade do mistério, abrir possibilidades para um encontro de pessoas vinculadas a diferentes tradições, intensificar o sentido da responsabilidade pelo mundo e pela vida de todos. Poderão ser alicerces seguros para as vozes a vir nas teologias, feministas e no feminino. Pronto. E é isto, eu gostei muito do livro, espero não ter sido muito confuso. Eu agora quando sair daqui vou pôr aqui um bocadinho de Bepantene, porque estou com a minha pele, não sei porquê. Será que foi porque eu me enervei, porque me levantei, porque andei a ir de um lado para o outro? Não faço ideia, mas estou aqui a fazer uma reação qualquer, não sei porquê. Bom, vá. Concentra-te, Ana. Eu mandei vir este pela WOC. Este livro, se não me engano, eu comprei na WOC. Eu fiquei muito curiosa para ler outros livros do padre Anselmo Borges, sobretudo depois de ter... Eu já tinha lido alguns textos dele,
mas assim ouvido em entrevistas e lido livros, não. E então fiquei muito curiosa para ler um livro mesmo escrito por ele, e acho que vai ser a próxima compra de livros religiosos, vai ser dele. Tenho, entretanto, um do Padre Carreira das Neves para ler, mas estou com outros seculares. Estou com O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, que finalmente comecei a ler, e Reacionário com 2 Cs, do Ricardo Araújo Pereira. Estou a ler esses. Fiz agora uma pausa esta semana porque surgiu aí um trabalho, mas eu depois tenho muita dificuldade em organizar leituras quando tenho assim muita coisa para fazer. Não era assim tão difícil se eu quisesse, mas pronto, é difícil para mim. Eu lembrei-me, eu esqueci de ler aqui uma cena. Eu marquei aqui no Novo Testamento, eu agora não me lembro em que texto é que foi, porque eu assinalei. A ler da Bíblia, foi logo do primeiro texto. Logo no primeiro texto, desculpem lá, eu estar aqui a voltar atrás, editar este vídeo vai ser uma alegria. Aqui, logo no primeiro texto, Teologia e Feminismo, de Fernanda Henriques, ela a dada altura fala aqui de um episódio da Bíblia, que eu até assinalei aqui no meu Novo Testamento, pequenino, que é Gálatas, capítulo 3, versículo 28, em que diz assim, a dada altura. Eu acho que se calhar vou ler a partir do versículo 25. Mas depois que veio a fé, já não estamos sujeitos ao pedagogo, porque todos vós sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo, pois todos os que fostes batizados em Cristo, revestistes-vos de Cristo. Já não há judeu nem grego, não há servo, nem livre, não há homem nem mulher, todos vós sois um só em Cristo Jesus. Se, pois, sois de Cristo, sois a descendência de Abraão, os herdeiros segundo a promessa. Portanto, aqui não há distinção entre judeu nem grego, entre servo nem livre e nem entre homem e mulher. E eu achei que devia ler e esqueci-me. Quando falei do primeiro texto, ele estava aqui apontado, mas eu distraí-me com qualquer coisa. Bom, aconselho-vos a leitura do livro, a mim entusiasmou-me, eu gostei muito de o ler. Foi sim, por vezes, um pouco frustrante, porque é um pouco difícil, estes sistemas académicos às vezes são muito difíceis para mim de seguir, porque não estou habituada, mas gostei muito de o ler. Faço-o sempre com um dicionário. Normalmente o smartphone nesse aspecto é super prático, porque posso ir ao dicionário de Priberan e também posso pesquisar algumas das pessoas que aparecem aqui no livro na internet, portanto nesse aspecto é bastante útil e usei várias vezes e estou a usar também no da Simone de Beauvoir. Portanto, tenham paciência, se calhar não é preciso ler de uma vez, podem ir lendo aos bocadinhos, para quem é impaciente como eu e não está tão habituada a este tipo de livros mais académicos, mas eu acho que vale muito a pena para quem tem o interesse em ler sobre religião, neste caso sobre o papel da mulher na religião. Pronto, espero que tenham gostado desta review. Eu nem sei bem como é que isto saiu, porque isto foi assim um bocadinho... Teve assim algumas interrupções pelo meio, mas esta já foi a segunda vez que eu gravei, porque não acho fácil, porque eu quero dizer muita coisa, quero passar muita coisa e eu acho que se calhar por isso é que também estou vermelha, porque fico um bocado enervada, não é? Quero passar tudo e o tema em si, nem o tema em si é fácil, nem a forma depois como ele também nos é apresentado e então a forma de eu também não o entendi a 100% e então a forma de o comunicar torna-se um pouco mais complexa. Mas espero, mais complexa de o fazer bem e de forma clara. De qualquer modo, espero que tenham gostado desta review, espero que tenham a oportunidade de ler este livro e até à próxima. Tchau, tchau!